A Vibe Mundial apresenta Empreendedorismo S.A. com o professor e escritor Ricardo Ida. Um programa onde o sonho vira movimento, o desejo encontra sentido e a coragem ganha consciência. Aqui toda conversa acende uma nova possibilidade. Empreendedorismo S.A. Um lugar onde ideias encontram destino. Salve, salve, ouvinte da Vibe Mundial. Cá estamos novamente juntos, como fazemos todas as segundas-feiras, das 11 ao meio-dia, nas ondas da 95,7 FM. Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do meu querido Euribe Nevuto, que é o cara da Terça Nobre, nosso palmeirense super querido, e produção do Cássio Vilela, trazendo todas as semanas informações, reflexões sobre a vida, sobre filosofia, sobre espiritualidade, sobre empreender na vida. Você não precisa montar o negócio. Empreender na vida significa você abraçar o seu sonho e colocá-lo de pé, seja ele qual for. De uma viagem que você sempre quis fazer até um livro que você queira escrever. Aqui as ideias encontram destino e encontram ferramentas para serem cristalizadas. E você sabe, pode acompanhar a gente no canal YouTube da Vibe Mundial FM, onde esse programa fica gravado. Você pode curtir, comentar, compartilhar, ouvir diversas vezes. Eu tenho certeza que o programa de hoje você vai ouvir milhões de outras vezes, vai compartilhar para 1000 pessoas, pelo menos, porque o tema é bastante atual e bastante polêmico. Você pode também nos acompanhar no site da vibemundialfm.com.br, aplicativo iOS e Android Vibe Mundial FM, no meu canal YouTube Empreendedorismo S.A. e também no meu Instagram, ricardoida.oficial. Depois a gente vai passar aqui. Embora eu tenho certeza que você já segue essa dupla, esse casal maravilhoso, que é o que eu chamo do casal 20 do universo oracular, do universo da astrologia e do tarô. Não é a Jennifer e Jonathan Hart, mas é a Luísa e o Robson Papaléu. Sejam bem-vindos, meus amados. Obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo seu convite. Um prazer estar aqui com você no seu programa, viu? E conversarmos um pouco, né? Batermos Sempre. Um papo. Vários. Mas né? sempre é bom estar perto de você por aqui. Você sabe que eu tenho um grande amor por vocês, admiração. E vocês já são aqui de casa. O Robson é o diretor da Gaia Escola de Astrologia. A Luísa é diretor do Centro Cultural Esotérico, também diretor de eventos da Gaia de Astrologia. Sim. Quer dizer, o centro, hoje, um mundo pensante, né? Embora tenha um mundo pensante que é a casa de shows do Paulinho, mas vocês são um mundo pensante dentro desse universo, produzem conhecimento e difundem conhecimento. E hoje nós vamos fazer um programa de 1 hora, pra você ficar ligado. Nós vamos falar de dois assuntos, e já começa um bem polêmico, que é o seguinte: tecnologia e oráculo, né? Mas antes eu queria ler aqui rapidamente o mito de Prometeu, né? Que na mitologia grega ele era um titã, né? Irmão de Atlas, e diz que ele roubou o fogo, não é isso? Do Olimpo. Fogo dos deuses. O fogo dos deuses. E apresentou o fogo aos homens e mulheres, e, portanto, ele foi castigado por isso. Há diferentes interpretações, mas uma interpretação para esse mito muito atual e muito recente o preço que se paga pela tecnologia, né? Sim. Existe a ideia do progresso de Prometeu, ou seja, a partir do momento em que os homens e mulheres eles aprendem uma tecnologia, eles pagam o preço por essa tecnologia. E há muitas pessoas hoje questionando, não é, sobre os caminhos da tecnologia, se a inteligência artificial vai roubar ou não empregos, não é, ou que tipos se doenças hoje muito emocionais e psíquicas têm origem na tecnologia. A gente sabe aí que Plutão está em Aquário, não é? Que Urano está entrando em Gêmeos também. Estamos aí com o céu bastante propenso a esse debate. E eu tenho feito aí uma série de pesquisas e visto, né, que muita gente tem usado a inteligência artificial para querer saber sobre o seu mapa astrológico, usando também ferramentas e aplicativos para tirar o tarô. E eu fiz as minhas experiências, né? Sou formado aí pela Gaia e pelo Centro Cultural Esotérico no Tarô e pela Astrologia.
E fiz lá meus testes. Na inteligência artificial, deu muito erro o mapa astrológico. Muito erro. Muito erro. De interpretação, mas também, inclusive, de datas. Então, eu tenho a lua em Capricórnio e várias vezes a inteligência artificial jogava minha lua em outros signos. E no caso do tarô, eu tirava as cartas e saíam umas interpretações que eu queria ouvir, não as interpretações reais. Então eu queria começar com vocês. Como vocês entendem hoje esse movimento de astrologia e tarô e inteligência artificial? Pensar de um modo mais amplo. Sem pensar na inteligência artificial de hoje, né? Mas a tecnologia quando começou a invadir, se incorporar à astrologia. Isso do tempo que fazia tudo à mão. O máximo que tinha era calculadora pequenininha, né, para fazer soma e subtração, para fazer mapa. Fazia tudo à mão realmente, né? E quando começou a tecnologia de fato, mesmo foi muito importante, porque adiantou muito o nosso tempo de fazer um mapa de uma pessoa ou pesquisas que fossem necessárias. Então foi muito importante. E aí acho que é muito importante também. E lógico, na internet, uma coisa aconteceu. No começo, até se pensou, essa tecnologia vai chegar e vai atrapalhar muito a astrologia. Muito pelo contrário, ajudou em muito a astrologia. Com o avanço da astrologia ainda, e da internet, né? E digamos dessa informação que tem na internet, não de hoje, mas a informação que existe, colaborou bastante para fazer pesquisas, foi interessante, né? Então a gente deve muito à tecnologia para poder dar uma boa divulgação à astrologia. E até na internet, se pensa em termos de divulgação, a astrologia ficou cada vez mais conhecida por conta da internet também, da informação. Hoje você consegue, até um pouco, já tem um tempo para cá, mas hoje, né, consegue fazer um mapa adequado em termos. Às vezes tem cálculos que são um pouco errados. Mas você consegue fazer esse tipo de coisa. As pessoas sabem o que é astrologia, o que é a lua, o que é o ascendente, né? O que tem acontecido com a inteligência artificial, você faz perguntas, né? E pelo que eu entendo, lógico, né? Ela busca informações em tudo que existe na rede, né? E condensa e coloca uma resposta. E sai respostas estranhas às vezes. Já testei também. Sai coisas interessantes, até acertadas, e outras muito erradas, né? Mas é o resultado de quê? Do que foi colocado dentro desses arquivos todos que tem no mundo. O que se pode fazer para dar certo tudo isso? Se tivesse mais informações corretas na internet, talvez tivesse melhor resultado. Agora, uma resposta do que é um mapa de uma pessoa, você até consegue ter. Sai errado, como você falou, sai errado. Por quê? Porque está tudo errado na internet. Quanto mais nós colocamos coisas corretas na internet, certo, vai ser mais fácil ter um bom resultado. Agora, e a interpretação disso tudo, né? Olha, uma interpretação correta, digamos, de modo didático, pode até ser que aconteça de modo adequado, né? Se tiver informações corretas na internet. Agora, uma interpretação adequada para atender o cliente, talvez não. Que vai faltar uma conciliação de todos os termos, uma interpretação, uma avaliação, a necessidade do cliente. Então, é importante ter o ser humano, né, para poder interagir com outro ser humano, né? Porque você pega dia, mês, ano, hora e local, sai um mapa. A interpretação é uma coisa só? Olha, se for em termos de comentário, até pode ser. Vai se falar a mesma coisa de uma lua em Capricórnio na casa 8. Vai ser a mesma coisa? Vai. Mas você tem aspecto com alguém. E se tem o ascendente peixes? E se tem outra posição? Aí são tantas informações, né, tantas variáveis, que fica difícil conciliar tudo isso. Eu acho que a inteligência artificial não vai conseguir conciliar isso de modo adequado. Talvez tecnicamente sim. Mas para auxiliar um cliente, auxiliar a pessoa a ter um direcionamento, eu acho que não. Porque vai entender que temos que entender que é importante você ter uma interação entre a pessoa, a sua necessidade, a sua circunstância, que está fora da internet, está fora dos meios de comunicação, está na vida da pessoa. Então, qualquer máquina que faça uma interpretação não vai considerar as circunstâncias da pessoa, seu momento, seu dia a dia, sua situação, suas relações sociais e pessoais naquele momento. Então, acho difícil, né, chegar a um bom resultado. Agora, um resultado mais de informação até poderia ser, não como está atualmente, porque tem coisas erradas. Mas por que tem coisas erradas? Porque muitas pessoas colocam coisas erradas nesse imenso banco de dados que existe na internet, em todos os cantos por aqui. Agora, é tal coisa, né? Isso é uma coisa que aconteceu depois da pandemia, né?
muita gente enveredou pela astrologia, né? Que não é difícil a astrologia, mas é complexa, né? Mas o pessoal enveredou pela astrologia para poder fazer mapa e ganhar dinheiro. Tá certo, não tem importância não, né? E não é tão simples assim. Não é só o planeta no signo, o planeta na casa com aspecto. É muito mais do que isso, a interação e a conclusão de tudo isso. Agora, quando teve a pandemia, que já faz tempo, por sinal, né? Tem uma coisa doida, a gente justifica ainda a pandemia. Já acabou a pandemia por um tempo, então deixa ela quieta por lá. Então agora é resultante de tudo isso. Então esquece a pandemia, agora é o resultado. Mas ela propiciou essa condição, das pessoas entenderem que é importante saber um pouco de astrologia. Tem muita gente que se diz astrólogo e não conhece nada de astrologia. É aquela coisa básica de livrinhos, né? Livros bons, por sinal, né? Planeta no signo, planeta na casa, com tal aspecto. Mas e a interação, e a conexão entre o mapa e a pessoa? Isso não tem. Então o que acontece? A rede está carregada de informações superficiais, até às vezes até certas, mas superficiais. E então não tem essa profundidade necessária no atendimento, né? Se você for, eu fui no médico, né? Vai no médico, você faz o que antes, né? Olha na internet. Que sintomas e tal coisa, e dá, né? Então a gente chega no médico já com alguma informação já. Eu não sou médico. Então já chega com alguma coisa, né? Porque você já pensou em tal, você fala com o médico, você já pensou em tal coisa, você ousa falar com o médico esse tipo de coisa, né? E na astrologia a mesma coisa, né? Na internet diferente, né? Eu dou aula desde o começo do curso, né? Então, mas na internet é diferente. Eu falo, mas não é que está correto na internet, né? Mas lá está escrito, está certo na internet. Tem uma coisa interessante do ser humano, né? O que está escrito, essa coisa ancestral, o que está escrito é uma verdade. Na internet está escrito, está com música, está com som e pisca. Né? Então é muito mais importante da verdade de uma pessoa que conhece alguma coisa, né? Então é difícil você conciliar essa condição do que é verdade, o que é correto, né? De uma informação tão forte que é colocada. Por conta disso, né, a inteligência artificial pode ser muito útil no futuro. Vou te contar uma coisa. Hoje eu vim aqui falar com você. Eu fui na IA antes. E vai consultar o que eu quero saber? O que comentar sobre tecnologia e astrologia. Para ver o que eu colocava, né? E não estava errado, né? Então, de certo modo, um pouco certo, talvez, né? Mas, lógico, não com tanta informação. Então, eu usei essa condição. Eu fiz até tempos atrás, questões de meses atrás, fiz uma palestra em Campinas, fui partir de uma mesa redonda, né, que seria inteligência artificial e astrologia, certo, com Urano em Gêmeos, né? Fiz o quê? Entrei também na IA. Perguntei o que comentar com Urano em Gêmeos, as datas que eu estou e saiu tudo certo. Fiz muita correção, mas foi um bom roteiro. Certo. Né? Mas eu fiz uma boa correção, porque eu tenho esse conhecimento que é possível de fazer essa correção, essa avaliação crítica. Entretanto, hoje em dia, as pessoas entram lá, clicam, digitam, perguntam, e aquilo é a verdade. Isso está indo para os campos do mundo acadêmico também. Lá é verdade, que sai lá é correto. Então as pessoas estão perdendo um pouco esse senso crítico e essa avaliação baseada em conhecimentos anteriores. Né? Então as pessoas contestam, mas está na internet. Não, mas quem escreveu, de onde veio tudo isso? É lógico. Então o que falta, né, é nós que temos algum conhecimento, sem sermos lógico, arrogantes, né? Não, você tem muito conhecimento. Algum não, é muito conhecimento. Não, nós todos, né? É. Mas colocar cada vez mais na internet, na rede, o conhecimento correto. Para quando tiver essa busca da IA, buscar coisas que são corretas. Aí eu vou entrar no campo da astrologia até profissional, né? Cabe a nós, astrólogos, combatermos a má astrologia, para que informações estejam na internet e não sejam erradas. Então a gente fez um bom uso da tecnologia, certamente, né? Mas agora foi muito impactante. Você vê, a inteligência artificial, ela ficou pública questão de 1 ano para cá. Né? E já deu essa revolução no mundo, mas é muito recente tudo isso, né? Quando chegou a internet demorou uns anos para ficar estabelecida. Quando chegou a televisão demorou muitos anos. O rádio, um bom tempo. Agora aí em questão de meses revolucionou o mundo. Então foi tão rápido tudo isso que não deu tempo de entender como é que pode ser utilizado de modo útil tudo isso. Né? E as pessoas estão usando de modo rápido, achando que é verdade, né? Tem uma frase do Descartes, que é o penso, logo existo. Acho que até comentei com vocês já. Penso, logo existo, né? Se você pensar hoje diferente, né? Não era só uma coisa retórica. Penso, logo existo. Não, o ser humano pensa, raciocina, interage e questiona. Então ele é capaz de existir nesse mundo vigente. E hoje em dia o que acontece? A pessoa entra na IA, na internet, ou tem no Google, que era o grande oráculo, né? E não pensam mais. Não estão existindo mais. Sim. Qual é a verdade que está existindo então hoje? Né? A verdade é o que está no grande oráculo, que antes era o Google e agora são os chat GPT da vida.
Então, estamos numa fase um tanto de perigosa. É uma transição. No fim, tudo vai dar certo. No fim, tudo vai dar certo. Ainda bem. Mas essa fase, né, de transição, as pessoas podem usar muito em modo errado o que é astrologia, o que é a verdade. Né? Mas, enfim, né, no fim, tudo pode dar certo. Mas é importante que nós, né, carreguemos informações na internet do que é o correto da astrologia. E não só essa superficialidade. É que essa área da astrologia e até dos oráculos, né, ela é muito oficial. Né? Ela não chega a ser informal, né? Mas ela é uma área que não tem um órgão regulador, que não sei nem se é o caso. Não sei nem se é o caso, né? Mas não tem uma coisa que é referente. A astrologia é isso, o tarô é isso, né? Então, por conta disso, fica numa área meio que no limbo, né? O que é de fato astrologia, né? O último podcast que teve na Gaia, enquanto a lua cheia, né? Foi com o Edil Carvalho, né? E falou muito bem sobre essa questão do que é astrologia de fato mesmo, né? Agora, o que é esse tipo de conhecimento, né? Então, nós temos que saber quem é astrólogo, o que é astrologia. Até passar para as pessoas a informação do que é de fato astrologia. Para poderem até filtrar, quando escuta alguma coisa qualquer, o que é o correto, o que é a verdade. Mas você sabe que eu acho que depois nós vamos fazer umas perguntas aqui, porque eu já anotei tudo a partir das suas colocações, novas perguntas. Mas eu tenho impressão, e aí que eu não sei se as pessoas querem saber muito o que é astrologia de verdade, sabe? Esse é o problema. Eu acho que as pessoas, elas automaticamente corrompem todo tipo de conhecimento. Acho que, na verdade, elas não querem saber muito sobre nada, elas querem usar as coisas. Me dá essa impressão, né? Agora, falando um pouquinho de tarô, a gente fica até imaginando assim, nossa, o que tem tarô com tecnologia e inteligência artificial? Que são mundos muito distintos, né? Se nós pegarmos até historicamente, eu estou falando de tarô, porque a astrologia, eu acho que desde que o homem olhou para cima, lá na pré-história, ele já viu alguma conexão do que o céu refletia na Terra e o que a Terra refletia no céu. Mas, enfim, ele fazia essa conexão. Mas tarô veio lá da Idade Média. Então, século XIV, XV, já existia o tarô, né? Como jogo, né? Entretenimento e também como oráculo, né? E aí a gente fala tecnologia e inteligência artificial. Tecnologia é muito mais atual, inteligência artificial, como o Robson falou, o ano passado é que a gente foi ter um pouco mais de contato com tudo isso. Mas o interessante entre tarô e tecnologia é que ambos são feitos pelo ser humano. Para quê? Para auxiliar em alguma coisa. É lógico que o tarô vai auxiliar no aconselhamento, vai auxiliar em te dar um direcionamento, vai te auxiliar a repensar sobre algum problema, algum assunto, ou mesmo te dar algumas pistas para alguma coisa do futuro, né? Bem próximo, né? Coisas que já estão se passando na sua vida. E a tecnologia veio para auxiliar a te trazer muito conhecimento. Como o próprio Robson falou, ali você não tem uma Barça só, né? Você tem o conhecimento do mundo inteiro, de opiniões e de todas as pessoas que são realmente ali, está sendo alimentado praticamente todos os dias também com outras informações. Então as coisas estão muito rápidas hoje em dia, né? Como ele disse, o rádio para se implantar demorou não sei quanto tempo, um correio para se implantar naquela época demorou não sei quanto tempo, as coisas iam de navio, até chegar a notícia que a pessoa estava doente, já tinha morrido aqui, né? Até já tinha reencarnado. Já tinha reencarnado. Então, assim, as coisas eram muito lentas. Hoje você pensa, já está, se você for pesquisar no outro dia, já está lá, né? Então, assim, mas o mais interessante é que tudo isso foi construído pelo homem, né? Porque o tarô é um alfabeto simbólico que foi feito do homem para o homem e a tecnologia do homem para o homem. Eu acho que o tarô ganhou uma grande vitrine com a tecnologia. Eu acho que a questão dos aplicativos, eu acho que mesmo as redes sociais, hoje Instagram, Facebook, TikTok, quem trabalha com isso realmente ganha uma vitrine e ganha uma forma de vender o seu trabalho também, né? Porque eu acho que é basicamente isso que as pessoas buscam também dentro das redes sociais, né? Vender o seu trabalho, mostrar o que se faz. Só que aí que é a história, né? Nem todo mundo com a mesma responsabilidade, né? E nem todo mundo com o mesmo tipo de ética, né? Existe, lógico, a gente tem lá o CBO, que é o Caderno Brasileiro de Ocupações, pelo Ministério do Trabalho, existe lá o mínimo de exigências, mas não é regulamentado, certo. Não é uma profissão regulamentada. Então as pessoas meio que fazem uso de algumas formas. Então outro dia até escutei falar, nunca participei, mas escutei falar que existe agora leituras de tarô coletivas.
né? As pessoas ficam numa sala, uma tira para outra, outra tira para outra, são grupos e tal. Eu acho um pouco estranho, eu acho. Mas assim, parece que é uma coisa vigente e normal, né? Porque eu tenho aquela coisa de realmente ter a coisa do atendimento único, de você preservar ali, enfim, particularidades ou mesmo situações que a pessoa coloca e não vai ser colocado para ninguém. Eu falo que é meio que um confessionário, uma leitura de tarô, um confessionário. Ali você pode falar o que você quiser e o profissional que está ali te escutando, tentando, enfim, interpretar ali com você aquela situação, ela vai, né, guardar aquilo como um segredo, como um cuidado, nunca que ela vai expor, né? Então eu acho um pouco estranha essa coisa coletiva, um tira por outro, pergunta, fala, tal, mas é a forma com que está se fazendo. Diz que no TikTok praticamente tem muitos grupos dessa forma, né? Mas é uma vitrine, então tem aquela situação. Às vezes as pessoas tratam como uma curiosidade e usam o oráculo, eles não querem saber. Eles não querem muito estudar, não querem aprofundar muito. Principalmente se você for aprofundar, vamos supor, um arcano meio filosoficamente. Eles vão achar que aquilo você já está indo demais. Já está viajando, já está demais para mim. Porque eles querem a questão prática. Então, quando a gente fala muito dessa coisa do estudo ou do conhecimento, muita gente quer passar batido. Elas querem o uso prático daquilo, elas querem estudar. Elas não querem estudar, elas querem usar, né? Então, quem quer estudar e quem quer enxergar um pouco mais ampliado, né? Aquele conhecimento, aí é gostoso, porque aí você realmente consegue fazer a troca. Mas eu não sei se as pessoas estão preocupadas muito com essa coisa do estudo. É muito mais do uso mesmo, do uso da prática. E se puder a perguntinha ser de 5 minutos, que é aquela coisa, eu quero só fazer uma pergunta, quero pagar por uma pergunta. Lógico, tem pessoas que fazem isso, eu não faço, mas tem gente que faz. Mas é muito essa questão, é meio que, quase que chupar uma laranja, deixar só o bagaço, é usar realmente. É usar esse conhecimento, que é um conhecimento tão rico, né? Uma coisa interessante, né? Essa inteligência artificial, a internet, de um modo geral, já deu essa condição. Mas quando vem a inteligência artificial, isso fez brotar uma coisa que já tem no ser humano por natureza própria, né, que é a preguiça. É a preguiça natural. É isso aí. E essa preguiça natural vai fazer surgir a burrice oficial, meu filho. Total. Mas é uma fase. Eu estou agora entendendo que vai entrar Urano em Gêmeos, né? Talvez possa ouvir, existem mais questionamentos de uma geração nova que está chegando, por sinal, né? De questionar se realmente é só isso, só essa superficialidade, né? Mas por enquanto tem essa construção. A preguiça é natural, o humano sem isso. Eu tive essa preguiça quando eu estava no colegial, na faculdade, né? Só que a gente ia como a Luísa falava, Barça, né? Barça era um artefato antigo, né, que você virava as folhas. Época dos caldeus, aqui, né? Você virava, precisava aumentar. Era interessante aquilo, né? Mas hoje em dia, então, as pessoas têm essa preguiça de buscar informação mais rápida e respostas mais rápidas. Tá? O ser humano é preguiçoso, por natureza. Quem não gosta de uma preguicinha, né? Você sabe que eu estava... Só falando, o Robson falou sobre a preguiça, é um pecado capital a preguiça, né? Mas é bom. E o que você tem que fazer para combater a preguiça, né? Lógico que você tem que desenvolver uma virtude, e a virtude sempre é da disciplina. E a gente está deixando de ser essa coisa mais disciplinada, de ter horário, de pesquisar, de estudar. São poucas as pessoas que têm. Por isso que eu falo muito dessa coisa da rapidez e do uso mesmo, né? De você usar aquilo. Mas eu acho assim que esses aplicativos, de uma certa forma, ou aplicativos, ou mesmo as redes sociais, eu acho que foi realmente uma vitrine, muita gente buscou e dentro da curiosidade até buscou escolas para estudar, para fazer, tanto astrologia quanto tarô. Então, eu acho que assim, de uma certa forma, é um auxílio também, né? Hoje, por exemplo, a gente não dá mais aula praticamente presencial, é tudo online. Quer dizer, a tecnologia também veio para nos trazer esses benefícios, né? Com certeza, né? Eu sou super a favor de tecnologia, eu sei, todos nós bem somos usado, né? Bem usados, mas a gente precisa entender justamente quais são as limitações, e volto aqui agora no final desse primeiro bloco a lembrar justamente do mito de Prometeu. Quer dizer, o fogo é essencial, mas que preço que a gente paga? A gente está disposto a pagar esse preço, e como é que a gente pode reorientar? Mas eu vou continuar provocando vocês daqui
a 4 minutos, porque agora é o nosso intervalo comercial. Mas fique ligado aqui, porque eu estou com o Robson e a Luísa Papaléu falando sobre tarô e astrologia e a relação com a tecnologia. Rimou, até já. Empreendedorismo SA, com o professor e escritor Ricardo Ida. Empreendedorismo SA, com o professor e escritor Ricardo Ida. Salve, salve, ouvinte da Vibe Mundial, que estamos novamente juntos nesse segundo bloco. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do meu querido Euri Benevulto e produção do Cássio Vilela, com Robson e Luísa Papaléu. Na verdade, pela etiqueta é Luísa e Robson Papaléu, né? Mas, e a gente falando sobre tecnologia no tarô e na astrologia. Então, se você perdeu o primeiro bloco, você vai lá no nosso YouTube para rever sobre essas reflexões. E a gente agora vai jogar mais lenha na fogueira aqui nessa nossa conversa. A gente estava falando sobre tecnologia aplicada à astrologia e ao tarô, e é claro que a tecnologia ajudou bastante, né, inclusive na propagação também, não só de mau conhecimento, mas de muito bom conhecimento. E hoje, por exemplo, a Gaia e o Centro Cultural conseguem falar com alunos do mundo inteiro, que seria impossível Sim. há 20, 30 anos atrás, né? E eu queria então fazer algumas provocações a partir das falas de vocês no primeiro momento. Bom, eu acredito o seguinte, né, que existe um aspecto muito de responsabilidade do tarólogo e do astrólogo, e que muita gente que se aventura a fazer consulta não percebe a responsabilidade ética que tem, né? Falando aí de neurociência, por mais que a gente às vezes você fala, não tô nem dou trela porque aquilo que a pessoa disse. Quando você vai atrás de uma resposta de um oráculo, de um tarólogo, de um astrólogo, você está confiando naquilo e talvez possa se plantar uma semente muito errada, Sim. né, muito equivocada. E eu sempre conto, desde a época que eu fazia curso lá na Gaia com o Robson, que eu tenho um Saturno na casa 2, e teve uma infeliz que falou, você nunca vai ganhar dinheiro. E aquilo quase que me... falei, nossa, né, foi quase uma praga, uma macumba, uma magia goética. Se a pessoa ela não é forte o suficiente, aquilo acaba ficando e determinando uma série de crenças, né, e uma série de decisões muito equivocadas. E, na verdade, é a leitura do mapa, não é um aspecto que vai dar todo o tom e essa orientação. E nesse sentido, me lembro nas aulas da Gaia, a gente tinha pelo menos, agora não me lembro da estrutura curricular, que já faz uns bons anos, mas você tinha um semestre inteiro só de laboratório, né, e de previsão, de leituras. Você tinha que fazer, não era um dia, não era 2 dias, eram meses e meses treinando essa leitura. Depois era necessário uma aula de ética, não é, aplicada à astrologia, quer dizer, não era simplesmente você assinar um documento, você tinha um juramento, que o Robson mandava até em grego lá para se fazer. Mais do que isso, você tinha também psicologia aplicada à astrologia. Então não é uma coisa tão... agora eu vou ler o livrinho e vou agora assumir a responsabilidade sobre decisões. Embora a gente não tenha essa responsabilidade, a gente oriente, a gente não manda ninguém fazer absolutamente nada, é livre-arbítrio de cada um, mas a gente traça um panorama. Eu tenho a impressão que a inteligência artificial, seja no tarô, seja na astrologia, não vai conseguir fazer isso, né? Essa sensibilidade. Não. Bom, eu vou falar pelo atendimento que eu faço de tarô, que eu não faço atendimento à astrologia, apesar de ser astróloga, eu não faço atendimento à astrologia, mas eu atendo bastante no tarô. E a subjetividade é bastante grande. Às vezes até na forma de você olhar para a pessoa, ver se ela está incomodada com aquele tipo de orientação. Aí você fala, isso cabe na tua realidade, cabe na tua vida ou não. Porque a gente também tem que olhar
a condição da pessoa, a cultura que a pessoa está inserida, né? Então não adianta eu querer falar uma coisa que aquilo não cabe no dia a dia dela, né? Então, eu acho que essa subjetividade não substitui o humano atendendo um outro humano. Às vezes na forma da postura que a pessoa se coloca, uma fala que ela comente, você fala, não, vamos dar uma outra olhada, vamos ver por aqui, porque a gente tem que realmente encaixar também a leitura dentro daquela realidade da pessoa, ou saber também transmitir a mensagem da melhor forma, para não assustar ninguém, porque a gente não está ali para assustar ninguém, não está ali para dar nenhum comando para a pessoa, como você mesmo disse. Eu acho que a gente discute, é lógico, quem tem a decisão é sempre a pessoa. Então, eu acho que essa subjetividade, esse humano olhando para o humano, pegando uma água para a pessoa, se for necessário, para poder realmente acalmar os ânimos e vamos retomar aqui, eu acho que isso não substitui, não tem como. Isso se for presencial e mesmo online, a gente olhando a pessoa, a gente já tem uma outra percepção e é lógico, aí você vai ter toda uma forma de se colocar, de falar. Eu acho que essa sensibilidade não substitui máquina, não vai ter essa substituição. Que é uma coisa, se pensar uma leitura comum, uma leitura de mapa astral de uma pessoa próxima de você. Você considera, né, o meio que ela está, até a idade que ela tem, os ciclos planetários que ela já passou, né, as suas circunstâncias, a sua profissão e por aí afora. Passar informações para uma inteligência artificial previamente, ela poderia considerar tudo isso numa leitura, numa resposta? Não sei, creio que não. Né? Mas não é impossível um dia até se considerar a situação. Mas aí tem a questão, como você comentou, da ética. Né? O que é ética, afinal de contas? Né? A ética, né, pode ser a ética desse estúdio, desse andar, dessa cidade, desse país ou do mundo inteiro. Né? Então a inteligência artificial, ela pega o mundo inteiro. Então não teria como, de repente, ela ter um conceito ético único para todo o planeta, para todas as pessoas, né, sem considerar aquela pessoa em si. O que é ético para nós, vamos pensar em nós aqui, o que é ético para nós aqui no Brasil, de repente não é ético para quem está na Ásia. Né? Então esse tipo de consideração do que é o campo, o meio da pessoa, né, eu creio que não por enquanto ela conseguiria aconselhar uma pessoa. Primeiro que aconselhar uma pessoa, uma máquina, uma inteligência qualquer, teria que ter milhões de variáveis possíveis, além de ter a pessoa com todo o seu histórico pessoal. Num dia talvez possa acontecer isso, eu não acho impossível. Né? Mas não tão cedo. E mesmo assim, todas essas informações que forem passadas para essa IA vão ser fornecidas por quem? Pelos humanos. Até um certo ponto. Que depois ela mesma vai encontrar recursos para poder ter um próprio tipo de pensamento. É um pensamento da máquina. Né? Que os livros do Asimov falavam isso. Né? Outro dia eu revi um trecho de madrugada. Né? Eu acordo de madrugada, assim à toa. Não às 3 da manhã não, porque tem gente que fala, acordei às 3 da manhã. 3 da manhã, é verdade. Eu acordo de repente e já tenho... Mas tem uma explicação cerebral. O pessoal acha é uma mudança do ciclo cérebro. Eu acordo, tomo água e depois volto aí. Mas eu estava vendo a televisão, eu vi o 2001 e saiu no espaço. E tem o de computador UOL, né? É UOL? Né? E ele conversando com a pessoa, eu falei, gente, isso foi feito em década de 60. E hoje existe esse tipo de coisa. Ele tomando decisões, né? Baseadas em quê? Informações que o ser humano passou. Lógico. Como tem nós imóveis, meu robô também por aqui. Agora, passar essas informações todas para que uma inteligência artificial possa orientar uma pessoa, hoje, vai ser complicado, viu? Não acho impossível não, né? Mas não tão cedo. Até que um dia ela chegue a ter os seus próprios conceitos éticos, que ela vai de repente entender o que é bom para você, o que é bom para ela também. Então ela pode desenvolver um conceito ético? Acho que poderia. Eu acho isso perigoso. Que vai ser para todo o planeta um tipo de conhecimento, a não ser que ela pegue regionalmente. Mas o ser humano é muito mutável, ele muda constantemente a todo instante, a todo dia, né? As notícias mudam, o mundo muda, né? Mas eu creio que, né, isso vai ter um certo controle, talvez, né? Vai ter um certo limite para tudo isso, né? E daqui a um tempo a gente vai conseguir saber usar melhor essa inteligência artificial. Essa geração que está vindo agora, né? Agora é a geração Z,
que nasceu de 1990 a 2015. É a geração que está agora no mercado. É a geração que eu estou dando aula agora, por sinal, né? Que tem entre 20 e 35 anos. Né? Eles estão questionando algumas coisas. Eles querem voltar ao que é o natural. Tanto que tem muitas pesquisas que falam que esse pessoal está bebendo menos, comendo coisas mais saudáveis. Então, parece que é uma volta ao que é o natural. E essa é a questão de Urano entrar em Gêmeos agora, com essa questão dessa geração Z, que nasceu com Netuno em Peixes, com Plutão em Aquário e Capricórnio, aliás, Capricórnio, né? Talvez eles comecem a repensar um pouco. Então, essa geração que está vindo agora talvez possa questionar as coisas do futuro. Lógico, tem muita coisa que vai acontecer à frente por aí. Mas é uma geração que está chegando que pode, se de repente, começar a pensar até que ponto, né, a tecnologia, né, ela é dominante, até que ponto que ela tem a verdade. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho sobre isso. Eu queria só fazer um comentário, porque essa questão assim de um atendimento pessoal, levando em conta realmente, considerando aquela pessoa que está na tua frente. Então, um exemplo, né? Você tira lá um eremita representando a pessoa. Se é uma pessoa de 70, 80 anos, esse eremita está representando essa pessoa mesmo. Ela quer ficar no canto dela, ela quer sossego, ela quer, sei lá, fazer o crochê dela ou ficar no Zap, vendo a novela das 8. E tudo bem. Tudo certo, porque está dentro dessa faixa etária, esse interesse. Agora, um eremita para uma pessoa de 20, 25 anos já é diferente. Então, porque essa pessoa não poderia ficar isolada. Então, ela pode realmente estar criando, sei lá, um mundo próprio, uma questão, inclusive, às vezes, de um isolamento social. Então, uma melancolia. Enfim, uma pessoa de 20, 30 anos não deveria ter esse aspecto, né? Mostrando essa personalidade de um eremita. Então, eu acho que uma inteligência artificial ou uma tecnologia, ela não vai dar conta de realmente interpretar dessa forma conforme uma idade. Ela simplesmente vai falar, um eremita nessa posição, representando essa pessoa, está dessa forma. Lógico que um tarólogo vendo uma pessoa de 25 anos com uma representação de eremita vai falar, filho, o que está acontecendo? E para a pessoa de 70 vai falar, parabéns para você, faça isso mesmo. Conseguiu. Você conseguiu ter sossego agora. Posso complementar uma coisa? Essa questão da ética, né? Tem uma coisa que acontece quando todo mundo lida com essas áreas, astrologia, terapias ou o que for, né? E qual é o seu conceito ético? Que você vai querer que o seu conceito ético sobre o cliente também, né? Então tem que se pensar, inclusive, o que é um profissional de astrologia ou de oráculos, né? O que é ética, Pedro? Até quanto ele é ético? Porque tem uma coisa que você conhece bem, então nós conhecemos, né? As pessoas que lidam com esses conhecimentos, né, não é só da astrologia ou tarô, não. Esses conhecimentos terapêuticos, né, tem uma coisa que acontece, é uma arrogância intelectual, eu sei mais do que os outros, então você faça isso, porque a minha ética é maior que a sua, então faça desse modo. Então, é até um questionamento que se ter, né? O profissional que dá aconselhamento em qualquer área, terapêutica, holística, ou for, como é a sua ética? Está certa, está correta, né? De acordo com o que é o necessário para um cliente, para uma pessoa, para um ser humano, né? E onde é que você adquiriu essa ética? Na IA também? Ela é pasteurizada? Como é que ela é, afinal de contas, né? E tem um ponto, na verdade, que eu queria levantar nesse sentido, que é o seguinte. Nós temos lá um código a ser respeitado, por exemplo, de confidencialidade. Sim. Então, eu acho engraçado, porque eu já... Não no sentido astrológico, no sentido do tarô, teve um sujeito, uma vez, que falou, me dá um instantinho pra gente, eu preciso fazer uma pergunta para você. Aí ele se enfiou dentro do banheiro, dentro da banheira, porque ele não queria que a mulher ouvisse, porque ele tinha uma dúvida em relação ao casamento. E as pessoas não sabem, mas tudo aquilo que você escreve na IA, ela fica registrado. Sim. E tem acesso. Então, quer dizer, onde é que... Será que eu confiaria, de verdade, uma série de perguntas de foro muito íntimo, de foro pessoal, em um computador cujas informações vão ficar registradas em algum lugar ou que qualquer pessoa tem esse tipo de acesso? Esse é um problema ético que as pessoas não estão considerando. Elas estão deixando... Enfim, uma série de rastros dentro da internet e informações. E tem um outro ponto em relação à inteligência artificial que eu acho bastante importante, queria ouvir vocês, que é o seguinte. Muita gente não sabe fazer pergunta.
principalmente no tarô. Né? Ela quer perguntar uma coisa, faz a pergunta, e o tarólogo, muitas vezes, ele precisa entender efetivamente o que é que está por trás daquela pergunta. Porque às vezes a pessoa está dando uma volta, cria lá uma confusão, porque ela fica com vergonha, ou qualquer nesse sentido. Então você precisa ter essa sensibilidade. Esse é o ponto número 2, né? De você entender e ajudar a pergunta. Porque se você fizer uma pergunta mal feita para o chat GPT, a resposta vai sair completamente diferente daquilo que você gostaria de perguntar. E o terceiro ponto, efetivamente, eu já fiz esse teste. O tarô, o chat GPT ou qualquer inteligência artificial é uma ferramenta econômica. Então, o compromisso dela é com a rentabilidade, não necessariamente com a verdade. Então, você pode fazer uma pergunta, ela vai te dar, muitas vezes, a resposta que você quer ouvir. E eu me lembro uma vez uma aula do João Bianco, ele falou assim, olha, é claro que a gente não vai dar nenhuma resposta grosseira ou que possa causar algum trauma, mas a gente tem um compromisso com a verdade. Então, se saiu lá uma torre com 8 no caso de tarô de Marsella, de espadas, a situação está muito difícil. Tá muito difícil. E a gente precisa colocar, a situação é difícil porque você tem esse tipo de consciência e tome essa decisão. A mesma coisa se a gente pega lá um Saturno fazendo um aspecto muito ruim com Plutão, é preciso saber colocar isso, é claro, de uma maneira gentil e oferecendo também possibilidades de reflexão para que a pessoa possa mudar. Como é que vocês enxergam isso? Bom, para mim, essa questão eu até comentei, né, que o meu local de atendimento é realmente um local de confessionário. Dali não sai nada, nem meu, nem da pessoa, só se a pessoa quiser fazer os comentários, mas eu até esqueço. Depois que a pessoa sai, eu não faço nenhum tipo de comentário sobre isso, que eu acho que é o mínimo que você tem que ter, essa questão dessa confiança com o profissional que você vai buscar, né? Elaborar perguntas é algo realmente às vezes é difícil, mas à medida que a pessoa vai falando, aí você fala assim, você não está conseguindo fazer a pergunta, então me conta sobre essa situação. Aí ela conta, aí eu falo, bom, então dentro disso, é isso que você quer saber? Então vamos fazer a pergunta para o tarô, porque o tarô também tem que fazer uma pergunta objetiva, senão ele também enrola você. Então, o máximo que você pode pegar daquela história e extrair a pergunta que a pessoa realmente deseja. Aí, é isso. Então vamos fazer. Agora, nós temos que ter compromisso com a verdade. Saiu uma carta muito ruim, você vai falar, olha, não me parece que o que você deseja ou que você tem como expectativa nessa história, nessa situação, vai ser da forma como você deseja. O tarô não está me trazendo uma resposta positiva. Então, verifica, vê se você consegue, ter uma outra ideia, trabalhar por uma outra forma, porque aqui provavelmente essa questão não vai ser favorável ao que você deseja. Porque muitas vezes o que acontece com alguns tarólogos, eles conseguem enxergar que não está bom, mas eles falam que vai estar tranquilo e tudo mais, porque é o que a pessoa quer ouvir. Você não tem que falar o que a pessoa quer ouvir. Justamente. Você tem que falar o que o tarô está respondendo. E é lógico, esse compromisso com a verdade você tem com você mesmo, né, com uma ética sua, pessoal, com a própria ferramenta que você está usando e com o cliente que está na tua frente. Porque, querendo ou não, fulano vai voltar para mim, está ali, não vai voltar. Você vai falar que vai voltar só porque ela quer escutar que vai voltar? Não, olha, provavelmente essa história aqui está me dando que neste período, porque o tarô não é o resto da vida, né, naquele período, aqui provavelmente essa história de vocês está finalizada. Se finalizou bem, se não finalizou bem, aí já é uma outra história. Aí fica a cargo da finalização daquela pessoa. Mas a história está finalizada. Isso pode ter um encontro, um reencontro lá para frente, até pode acontecer, mas naquele período aquela história ela não vai ocorrer. Às vezes a pessoa fica frustrada com a resposta, mas enfim, temos que trabalhar com frustrações também, né? Nada é tão favorável, todo dia é florido e cor-de-rosa na vida, muito pelo contrário, né? As coisas estão bastante difíceis e você às vezes vai ter que trabalhar com essa frustração também, né? Quando a gente pensa em astrologia, essa questão dos questionamentos que um cliente traz.
o cliente às vezes não tem muita informação do que exatamente está acontecendo com ele. Então vai caber também ao astrólogo, né, quando faz essa anamnese, tem que se fazer isso, né, de interpretar o que está acontecendo com o cliente. Então ele também tem que ter um tipo de conhecimento, porque o cliente às vezes não sabe o que está acontecendo. Lógico. Então a extensão da coisa. Ele vê pela superfície, de repente, né, então ele vê de um outro modo, ele está sentindo na carne, né. De repente sente na carne a dor, mas é da carne que vem a dor, de repente, né? Então o astrólogo tem que saber ouvir esse cliente. E lógico, quando ele vem com uma questão qualquer, você consegue ver astrologicamente qual é a questão mais embaixo, que leva essa consideração. As pessoas querem uma resposta imediata, e você tem que dar também essa resposta imediata. Agora, a extensão de uma resposta que um astrólogo vai dar para o seu cliente, né? Eu não tenho como falar à pessoa, sinto muito, vai se ferrar esse semestre, próximo cliente, eu não tenho como ver esse Lógico. Sim, mas tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso, né? E quando eu falo, porque é o Saturno, porque é o Plutão. Então, se a pessoa faz isso, então ela não sabe nem que é Saturno, nem que é Plutão, o astrólogo. Né? Esse dito astrólogo, né? Agora, se você conhece como cada um desses mecanismos agem, astrologicamente e humanamente, né? Você consegue orientar a pessoa. E não definir que, olha, sinto muito, acabou por aqui, mês que vem você volta a outra consulta para poder resolver essa situação. Lógico. Então não tem como fazer isso. É uma coisa que é fundamental. Astrólogo tem que ter conhecimento. A velha história, né? Tem que ter formação. Que tipo de formação? Numa escola adequada, isso não garante também só isso. Você pode se formar em arquitetura, como eu sou, né? E não vai ser um bom arquiteto, mas é formado. Mas além de tudo isso, né, é a sensibilidade que a pessoa tem de perceber o cliente, de sentir o cliente, essa empatia. Né? Então o astrólogo tem que orientar a pessoa e não dizer assim, até setembro vai ser difícil a sua vida financeira. Né? Não, mas até setembro tem tais situações, então tente manobrar tudo isso. Uma das coisas que o astrólogo faz é fazer a pessoa se apropriar do seu mapa. Porque não tem mapa ruim, não existe mapa ruim. Perfeito. Tem gente ruim, né? Mas não tem mapa ruim, né? Agora, tem tensões no mapa, e tensão gera potencial, então tem que passar para o cliente, né, como ele pode usar todo aquele potencial, se ela quiser. E quando faz previsões, né, não é uma coisa fatídica, mas são previsões de tempo. Vai chover amanhã, leva guarda-chuva. Vai fazer frio, quer passar frio? Não, então você leva uma blusa. Né? Mas você que escolhe fazer tudo isso, né? Agora, se eu disser a pessoa vai passar frio amanhã, ela vai passar frio. Lógico. Né? Se você vai ficar pobre, ela vai ficar pobre. Como no seu caso, tem Saturno na 2, vai ficar pobre. Tem um exemplo que eu sempre dou. A cidade de São Paulo tem Saturno de casa 2. É a cidade mais rica do hemisfério sul. Porque ela percebeu os paulistanos, né, os paulistas, né, no final do começo do século XX, né, que não ia ter auxílio da corte. Então que tem que se virar sozinho. Então deu no que deu. Mas em São Paulo, se você não trabalhar, aí pode ficar pobre. Então, se a pessoa entende essa condição do seu mapa, que o astrólogo dá esse ferramental à pessoa, então ela consegue ter o melhor proveito, se ela quiser. E na previsão, ela pode sair muito bem, se ela quiser. Lógico. Então, eu não posso garantir que ela vai se dar bem com Júpiter passando pela casa 2, mas tem possibilidade para isso. Faça alguma coisa, né? Então, eu tenho que incentivar a pessoa, até ameaçar a pessoa para poder usar o seu mapa, se ela quiser. Né? Mas eu tenho que ter informação do que é um Saturno, o que é um Júpiter, o que é uma quadratura, o que é um regente de uma casa 2 na casa 8, enfim. Se eu não tenho conhecimento, eu não consigo passar. Conhecimento normal. Técnico. Não artificial. Lógico. E outra uma coisa interessante que eu acho que faz toda a diferença na vida de um astrólogo, de um tarólogo, que às vezes as pessoas, no caso principalmente de astrologia, falam assim, o que está falando aí? Não, você precisa... E acha que é evidente, e não é. Você precisa entender qual é o contexto da pessoa, porque às vezes a pessoa tem um trânsito, vou agora usar o astrologuês, na casa 5, que pode ser uma casa que fala de expressão, que pode falar de filhos, que pode falar de romance. Então você precisa saber se a pessoa tem filhos, né? Você precisa saber para dar uma correta interpretação, coisa que efetivamente eu tenho dúvidas em relação, mesmo que a inteligência artificial se desenvolva de uma forma bastante importante. Mas eu queria, porque o programa está terminando daqui a pouquinho, fazer uma última pergunta. Você, Robson, isso vale também aqui para Luiz, diz o seguinte, olha, tem uma geração que está questionando o uso da tecnologia de certa maneira. Né? E então elas têm uma certa fadiga, elas estão deixando de postar coisas nas redes sociais, estão procurando outras formas. A gente está com esse Plutão em Aquário, né? O Plutão tem essa questão da transformação, enfim, a gente está com o Urano em Gêmeos, e às vezes as pessoas falam, não, agora nós vamos
a ideia, uma interpretação muito simples, não, agora tudo vai ser tecnológico, mas não, Plutão pode indicar formas novas de lidar com a tecnologia, né? E Urano pode indicar também formas novas de se ligar com uma ruptura, com a forma como a gente lida com comunicação. Como é que vocês enxergam isso nessa nova geração? Quer dizer, a gente de repente pode ter um passo atrás para se repensar tudo isso em relação à tecnologia? Eu creio que sim. Já está começando a acontecer um pouco disso. Não com todo mundo, porque as coisas são muito lentas também, né? Mas eu acredito que daqui a uns 10 anos, quando se estabilizar tudo isso, né? Aí vai ter um grande questionamento. Como foi utilizada a tecnologia? Como foi utilizada a informação? Né? E lógico, ainda vai ter esses embates. Não vai ter como ser diferente, né? Porque essas mudanças não são de um dia para o outro que acontecem. Aliás, a mudança até não sei até um dia para o outro. Mas as alterações e mentalidades são muito lentas. Né? Tanto quando teve a Revolução Francesa, né? Plutão estava em Aquário, Urano em Gêmeos, né? Nossa, mudou o mundo, mudou coisa nenhuma. A liberdade não foi, foram anos terríveis. Né? Mas depois de muito tempo, quando eles saíram de Aquário, Plutão, e Urano saiu em Gêmeos, né? Aí o mundo mudou. Então, enquanto passa, é conturbado. Aí depois, como é que é a frase? Depois da tempestade vem... A bonança. Vai ser mais ou menos assim. E a tempestade está sendo forte para saber onde é que está frágil o tempo todo. Eu acho que realmente as pessoas estão questionando, eu acho que tem realmente um cansaço, às vezes o uso intenso e o tempo todo, né, das redes, né, eu acho que até cria um vício, está trazendo muita doença mental mesmo, porque até traz essa questão das comparações, né, as pessoas se comparando, inclusive esteticamente, né, e então eu vi uma pesquisa outro dia, 75% dos jovens estão aí com problemas de saúde mental e tudo mais. Mas eu acho que é a questão do equilíbrio, né? Eu acho que você pode usar sim, porque eu acho que é uma ferramenta extremamente importante, está na nossa mão, literalmente, ó, está aqui na sua mão, está ali dentro da minha bolsa, quer dizer, você carrega, né, essa questão da informação literalmente na mão, então eu acho que vale a pena, é uma vitrine, você acha as coisas por ali, você tem informações importantes por ali, mas é tudo com um olhar crítico também, você tem que ter o cuidado, né, para ver onde que você está enfiando a mão nessa cumbuca, né? Olha, enfim, eu passaria aqui muito mais tempo conversando com vocês, mas vamos chamar para um papo em breve, porque eu estou repensando o formato aqui e eu acho que eu vou precisar trazer de volta mesmo a astrologia, o tarô, o programa, e aí no final lá do ano, vamos trazer o nosso programa tradicional, falar de 2026, seja no tarô e seja na astrologia. Então, olha, lembrando que você pode encontrar o Robson e a Luísa no Instagram, @Gaia Escola de Astrologia, tudo junto, Gaia Escola de Astrologia, e o Centro Cultural Esotérico, não é isso? Isto. Estamos lá à disposição sempre, né? No Instagram, no Facebook, falando de rede, e tem curso, pessoalmente também, tem viu? Curso, ainda tem curso agora, começando, não é isso? Vai começar agora em setembro, runas, baralho cigano, e tem algumas oficinas. Cursos agora já começaram, mas tem astrológica, que encontro do Anual de Astrologia. Que dia? 21 de setembro. Aí vale a pena, viu, gente? Eu vou estar lá também, que eu vou querer assistir, para perder por nada desse mundo. Obrigado, nos vemos na próxima segunda. Até. Obrigada. A Vibe Mundial acabou de apresentar programa